Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que temos de estar aqui essa noite, agradecer a espiritualidade amiga, aos leitores da nossa casa de oração, aos nossos leitores, que desde cedo preparam esse ambiente e também nos preparam para que nós possamos receber hoje aqui tudo aquilo que viemos em busca, para que possamos retornar aos nossos lares melhores do que estivamos. Vamos rogar a Deus que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, também os nossos inimigos. Amém a Deus, todos aqueles que necessitam e todos aqueles que sofrem possam ser amparados, possam ser consolados. Possamos, Pai, receber tudo aquilo que temos em busca hoje nessa casa. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Que possamos, Pai, cada dia mais nos tornarmos merecedores do teu amor e da tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos Celso. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós, mais uma vez aqui reunidos, né? Sempre com o intuito e a missão de poder estar transmitindo uma mensagem do nosso Evangelho, né? Esse 30 minutos aí com o objetivo de orientar e também consolar. E a casa nos dá, quando convidada aqui, nos dá a liberdade de trazer, de escolher o tema. E hoje o nosso tema está lá no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, quando nós falamos em caridade, nós estamos falando em ação, em atitudes. Existem algumas outras religiões cristãs que afirmam que fora da igreja não há salvação. Mas dentro daquilo que a doutrina espírita coloca, prega, no primeiro princípio, na primeira lei que Jesus fala, amar acima de todas as coisas, o próximo assim, etc e tal. E quando ele afirma o que é o amar, ele diz, olha, deseje para ele, mas também faça. A vida ela é feita, acima de tudo, de ações. Se nós pegarmos toda, de acordo com o ensinamento da nossa doutrina, nós pegarmos toda a obra de Cristo, a livre de sacrifício, o sacrifício era sempre da ordem moral, o perdão, a tolerância, etc e tal, o respeito, aquela coisa toda. Se nós pegarmos a outra parte do ensinamento, ele falava da coletividade, do ato, do amor. E é por isso que nós estamos trazendo a mensagem da caridade, justamente, que é o que mais precisamos hoje, tanto da caridade física, principalmente da caridade moral, né, em relação ao nosso próximo. Imagine que recentemente nós saímos de uma pandemia que deixou sequelas, nós temos várias conturbações de ordem social, e você tem que fazer o quê? Se aproximar. Até porque a nossa vida aqui, ela é plena de uma grande coletividade. Sabe? Por mais que o processo evolutivo de um espírito, às vezes em algum momento ele é muito individual, porque ele requer sacrifício, dedicação, termos e valores, mas só que a caminhada ela é coletiva. Nós caminhamos juntos. A caridade está ao alcance de todos, do ignorante, de todas as crenças particulares. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostrando não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. A modalidade de promover algo para alguém, as pessoas acham que caridade é simplesmente dar alguma coisa para alguém, normalmente material. Nós temos o ato de fazer isso, que é muito antigo, conhecido muito entre nós, humanos, o ato de esmolar. Né? Quando você vê uma pessoa na rua, você dá alguma coisa mediante um sofrimento, uma dor, e às vezes existe até a perda ali naquela dignidade, quando você vê, somente na rua, quem já não passou por essa experiência, né? Aquilo comove e de repente você dá. Aí você tem a filantropia, que quando um grupo de pessoas, conjunto de pessoas, em torno de uma causa se unem para poder atender. E nós temos grandes instituições filantrópicas aqui no nossa comunidade. Tem o Cotolego, que tem um trabalho maravilhoso, tem o Asilo São João Bosco, que é quase uma instituição centenária,
Imagine quantas pessoas no entorno para poder diminuir a dor do próximo, a nível de sofrimento. E nós temos o que? A caridade. O que é a caridade? Caridade é ação de doar com amor. Ação de doar com amor. E quais são os requisitos necessários para o êxito da prática da caridade? Nunca vai existir uma lei que vai instituir a caridade como obrigação. Por quê? Primeira coisa, é o ato de uma forma totalmente espontânea. Quando você deixa de auxiliar ou ajudar alguém, ninguém vai. Não, se eu não ajudei fulano, etc e tal, você não vai ser penalizado. Né? Mas só que é sempre a salvação. É a recomendação do mundo espiritual. O ato de caridade, o ato de praticar algo por alguém. Meus irmãos, elemento também essencial na prática da caridade. Normalmente, quais são os sentimentos que nos impulsionam a ajudar alguém? Se nós somos um ser que pensamos, nós somos um ser que gera sentimento e aí depois vira ação. Eu sempre digo que o ato que nos leva à prática da caridade é o quê? É o sentimento de bondade, de generosidade e até mesmo de gratidão. Existem algumas situações que estão no seu caminho e você vai pelo coração. Você vai falar, pô, está no meu caminho, está dentro das minhas possibilidades, por que não fazer? Por que não praticar a caridade? Então, sentimento de bondade, sentimento de generosidade. Meus irmãos, uma coisa muito importante também nesse quesito aqui, quando nós falamos em promover ato de caridade, eu sempre digo que os ensinamentos cristãos estão muito ligados ao processo educacional no ambiente familiar. Por incrível que pareça, quando Jesus falava da paciência, do perdão, falava de tudo, esses elementos essenciais nós começamos a praticar aonde? Dentro de casa. Então é desde pequenininho que nós ensinamos as pessoas a dividir. Olha, o amiguinho vai lá na casa, o amiguinho tem um brinquedo, então você ensina o seu amiguinho a dividir o brinquedo. Então esse ato de compartilhamento, ele começa dentro de casa. Porque às vezes no processo educacional a gente dá tudo pelos nossos filhos, mas nós não ensinamos os nossos filhos a dividir tudo que ele tem. A gente fala muito da palavra desigualdade, existe desigualdade, mas a desigualdade pode começar lá no berço. Mas se eu tenho, por que não compartilhar? Por que não ajudar? Por que não auxiliar? Né? E por incrível que pareça, no ato da caridade, meus irmãos, o maior beneficiário somos nós. Somos nós. Não tem elemento essencial, não tem coisa melhor na nossa vida, meus irmãos, quando você se sente útil na vida de uma pessoa. Vamos imaginar o presidente Vargas está ali. Vamos imaginar um portador de deficiência visual. Ele precisa atravessar o presidente Vargas, está sem um instrumento dele chamado guia. Né? Imagine ele atravessar aquela avenida. É você que tem que ter desconfiança, ele não vai te enxergar. Né? Então, vamos lá. Então, só de você fazer aquilo, meus irmãos, sabe? São atos totalmente simples. Sabe? Então, obviamente, já vale totalmente a pena. Outro detalhe que eu sempre digo quando convidado a falar nesse tema, eu digo para as pessoas: caridade não é assistencialismo. Caridade não é gerar dependência. Normalmente, todas as casas, se vocês quiserem sentar, tem lugar aqui na frente. O expositor não morde, não, fica à vontade. Normalmente, todas as casas espíritas, elas têm trabalho de ordem social. Isso significa dizer o quê, meus irmãos? A proposta da doutrina espírita é trabalhar o quê? A causa. Você tem um programa de ordem governamental ou não governamental e que só está gerando e migrando, não está melhorando a vida daquelas pessoas, alguma coisa está errada. Com toda absoluta certeza, irmãos. Nenhum trabalho pode gerar dependência. Eu sempre digo o seguinte: precisa dar assistência no campo material, a sopa, ao leite, com toda absoluta certeza. Não dá para falar de evangelho, de Jesus, sabe, de barriga vazia. Mas tem que trabalhar. Essa nossa vida, ela não pode gerar o quê? Dependência. Nem um pai, nem uma mamãe coloca um filho, e normalmente você vai alfabetizar, você vai preparar ele. Você não quer aquele guri com 45 anos, 50 anos, dependendo economicamente, socialmente, não.
Até porque o nosso planeta Terra, ele é um planeta de demandas. É necessário ainda que nós tenhamos o quê? O trabalho e o estudo. Sabe? O trabalho e o estudo. E se você tem um trabalho que a pessoa está dependendo daquilo, e amanhã você tem que dar uma cesta, depois da manhã o Celso deu uma cesta, amanhã ela deu, e aí depois da manhã, como é que fica? Todo dia você tem que comer. E como dizia o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, é bíblico. É do próprio sustento, é do próprio trabalho que virá o sustento do homem. Ao invés de você dar o peixe, ensina a pescar. E não é tirando as pessoas da chupando e levando para os palácios que nós vamos resolver os problemas dela. Cientificamente, só tem um programa social que deu certo nos 4 cantos do nosso planeta Terra: educação, capacitação, emprego. Educação instrui, capacitação qualifica, emprego dignifica. O nosso planeta Terra é de demandas, necessidades. E aí o camarada precisa estudar e trabalhar, meus irmãos. Então, a questão de ordem social que nós falamos, não, olha, fulano precisa trabalhar a causa. Seja qualquer trabalho. Igual lá na Cruzada. Lá você dá curso de enfermeira, vamos lá ensinar esse povo. O outro tem aula de artesanato, vamos lá ensinar. E assim por diante. Tem que ensinar o que, meus irmãos? A produzir. O nosso planeta Terra nem é doutrina espírita. Nós não estamos aqui para formar espíritas, estamos aqui para formar pessoas de bem. Não pessoas que vivem bem, mas pessoas de bem. Que as suas atitudes de ordem moral sejam pessoas de bem. Meus irmãos, o próximo passo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Isso é outro detalhe, mas muito importante. Quando nós falamos em caridade, a caridade não é feita aos olhos dos homens. A caridade é feita aos olhos de Deus. Que a mão esquerda faça sem que a direita não veja. E assim pontilhante, sem imposição, sem esperar consideração ou gratidão. O ato da caridade é um ato totalmente de amor e é um ato totalmente voluntário. Porque normalmente quando você faz alguma coisa ou dá alguma coisa para alguém, você fala, nossa, fulano não teve consideração, fulano não. Caridade é espontânea, meus irmãos. Quando fizeste um banquete, disse Jesus, não convidais os teus amigos, mas os pobres e os expropriados. Às vezes as pessoas, numa vida como nós vivemos hoje, as pessoas fazem isso. Caridade é para fazer para quem realmente precisa de caridade, meus irmãos. No campo moral, quem que precisa do meu perdão? É o meu inimigo. Quem que precisa da oração? É o meu inimigo. Quem que me ensina a verdadeira escola do perdão? É o meu inimigo. Então é ele que, acima de tudo, precisa da caridade moral. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-las em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter sequer vivido. Uma prece de coração vos alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Meus irmãos, isso aqui é interessante. Nós observarmos que caridade é o ato de fazer alguma coisa para alguém dentro das suas possibilidades. Normalmente o camarada fica uma encarnação esperando, olha, se eu acertar na senha, eu vou ajudar, eu vou fazer um trabalho bonito. Olha, aí fica naquela, né? Ai, se eu tivesse dinheiro eu ajudar todo mundo. Ele primeiro quer receber para depois fazer. O ato da caridade é dando que se recebe. É totalmente o contrário, meus irmãos. É totalmente ao contrário. Pelo contrário. Se ele ganhou tanto dinheiro assim, aí quem que vai lembrar dos outros? Os grandes missionários, meus irmãos, eles se doavam dentro das suas possibilidades. Chico Xavier não esperou psicografar 450 obras, vender 25 milhões para poder ajudar alguém. Não. Irmã Dulce, lá da Bahia, ela viu um dedo lá, eu posso levantar, vou levantar esse dedo, vou fazer um chazinho dele. Não. Nelson Mandela, que foi um grande revolucionário lá na África do Sul, ele disse, eu lutei, agora eu tenho uma vaga na faculdade, agora eu quero uma vaga para toda a minha raça. E lutou, pegou 29 anos de idade. Então, o ato de caridade é isso, meus irmãos. Normalmente fica esperando. Nada cai do céu, meus irmãos. Regaça a mão e vai trabalhar. Não diga que não possa trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos daria uma fortuna para poderem falar com você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar?
Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para ter 1/10 da sua felicidade? Não diga que não possa trabalhar. Distribua a bondade que Deus lhe deu em atos de bondade. Meus irmãos, ninguém nunca pode dividir aquilo que nunca recebeu, mas ninguém pode deixar de dividir aquilo que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu 2 braços, nunca poderá negar um abraço. Vivemos hoje numa sociedade que às vezes as pessoas negam bom dia, sabe? É uma coisa normal, como eu fico muito na rua, às vezes o camarada está lá no carro dele e tem lá um camarada trabalhando, entregando um panfleto, ou talvez vendendo uma água. Meu irmão, e às vezes nem abaixa o vidro, apesar que eu acho que isso não é caridade, é falta de educação. Porque atrás daquele encarte existe o quê? O ser humano, o filho de Deus. Só que as posições estão, sabe? Mas a posição pode inverter, você entendeu? Você coloca no lugar dele. E aí? Só pelo ato de você baixar o seu vidro, pegar aquele encarte e dizer muito obrigado, nem que você rasga, não tem problema. É a valorização do ser humano. Existe para nós espírita 3 elementos essenciais que vai fazer com que o espírito encarnado possa ter êxito. Pluralidade de pensamentos. O espírito tem que entender que tudo aqui é no plural, não é no singular. Quando nós vivemos pluralidade, porque nós somos indivíduos, temos processo de criação, isso significa dizer o seguinte: cada um pensa de uma forma. Através dos nossos pensamentos se tornam ideais, ideologias, comportamentos e ações. A vida é assim. Você tem que estar preparado para poder debater, conversar, aprender, ouvir. Né? O segundo processo de renovação. O que é renovação? A gente vai e retorna para o plano espiritual. E no processo de renovação nós temos que ter 2 missões. A primeira, deixar o planeta melhor e retornar para a pátria espiritual melhor. Às vezes a gente vive nesse ambiente conturbado. Ai, que planeta que eu vou deixar para o meu filho? Não, você tem que ver que filho que você vai deixar para o planeta. Se ele está preparado para essa renovação, meio ambiente, economia, social, compartilhamento, ideologia no campo político, etc. Sabe? E o terceiro, compartilhamento de talentos, compartilhar a sua riqueza, a sua história, a sua capacidade de amar. Meus irmãos, se você vem aqui e você acha que você é dono da verdade, só você pensa, né? Você é dono da razão. Se você acha que você não está preparado para esse processo de educação, não, vou estar daqui 50 anos e falta nada. Eu não vou estar mais. Os meus sucessores estarão, eu tenho que ter essa preocupação. E o terceiro, você acha que tudo que você produz aqui, você tem dificuldade de compartilhar pelo ato da caridade, chama-se fracasso espiritual. A muito que foi dado será cobrado. Nada aqui é totalmente, ou seja, não existe essa prestação de conta. Eu sempre digo, a gente nasceu para ser feliz, sim, mas precisa incluir as pessoas em nossa felicidade. É como que eu vou incluir uma pessoa que eu não conheço? Possa ser que eu não conheço, mas eu tenho que ficar incomodado com o sofrimento. Não é normal o camarada passar fome numa rua, passar frio, achar que aquilo é normal. O outro ser violentado, uma mulher ser violentada pelo homem, enfim, isso não é normal, meu irmão. Existe a palavra chamada indignação. Porque se eu ficar no meu casulo, na minha situação de conforto, eu vou ver esse nosso. Sabe? Então cada um dá a sua participação. A caridade moral consiste em vos suportar uns aos outros, que mesmo fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que o outro mais todo possa falar. Isso também é forma de caridade. Tudo na nossa sociedade, em qualquer sociedade civilizada, a primeira coisa, uma das maiores caridades, eu sempre digo que é o quê? O ato de respeitar, que é uma regra para que nós possamos ter convívio equilibrado. Respeito individual, né? Delimitação, onde termina a liberdade do outro, começa a minha, etc. e tal. O respeito individual. O grande problema aqui é que normalmente nós achamos que nós mudamos as pessoas. Nós achamos que nós convertemos as pessoas. Não. Nós não temos o papel de mudar as pessoas, mas nós podemos influenciar as mudanças das pessoas com o nosso comportamento. Jesus não mudou ninguém, mas Ele nos norteou através das suas ações, através do seu comportamento. O que é o respeito individual? Seja matrimonial, seja na relação de trabalho, de amigos. Eu sempre digo, o grande problema é que quanto mais íntimo fica o relacionamento, nós achamos a liberdade de apontar defeitos. Se você ficar olhando para defeitos, você nunca vai enxergar a qualidade de uma pessoa. Mas
se você olhar para a qualidade da pessoa, você aprende a conviver com isso. Não é que ela não, você aprende, sabe? E a gente hoje está naquela coisa de querer converter, de impor, de mudar. Nem os próprios filhos. Você pode ter uma educação de 20, 30 anos, um camarada que faz tudo diferente do que você ensinou. Mas você fala, mas o que eu fiz? Não tem nada de errado. É que ele tem o livre-arbítrio dele, ele tem esse direito de fazer totalmente a vontade. Mas quem vai arcar com as consequências não é o pai e a mãe. É ele. Paciência, que é a ciência da paz. Precisa ter paciência. Ciência da paz. Tem um tempo do homem, tem um tempo de Deus, tem um tempo das pessoas. Se não houver um respeito, principalmente a paciência, os conflitos são totalmente inevitáveis. Tolerância, mesmo que um tolo fale. Né? Saber ouvir, olha, sinal de caridade. Mesmo que um tolo fale. Porque às vezes nas redes sociais, as pessoas se sentem à vontade para agredir, apontar defeito. Sabe, todo mundo. Tem que ter respeito. A liberdade de expressão não pode ser uma liberdade de agredir o outro, de dizer o que você acha bom, no aspecto social e econômico, no aspecto afetivo, não, meus irmãos. Muito pelo contrário, as redes sociais hoje têm essa missão de aproximar as pessoas das religiões. Eu não vou deixar de conhecer o irmão que é católico e a doutrina diferente, não. Eu sempre digo, o caminho é um só, mas a caminhada é diferente. Lá na frente a gente vai se colocar, mas quem tem o dom da verdade? O dom da verdade é Jesus. Então não adianta achar que a minha religião pode ser bom para mim. Pode ser bom para o outro. Talvez para o outro não, e assim por diante, uma questão de respeito. Vai lá para a minha casa espírita que você vai se encontrar, não sei se vai. Tá? Então, por aí que começa, acima de tudo, respeito. Beneficência, afeto e estima, piedade de inimigo, impacto da dor, e a mãe de todas as caridades morais, que é o perdão. Como o próprio Paulo de Tarso dizia, o perdão pode cobrir a multidão de pecados. Quando eu disse que Jesus Cristo, o maior sacrifício estava na questão de ordem moral, ele dizia o perdão. Antes de perdoar o próximo, olhe para dentro de si. Faça o auto-perdão. Olhe para dentro de si, se permita conhecer, que você vai ver que você tem defeitos e imperfeições. Fica muito mais fácil você perdoar. Mas o que é o perdão? Perdão cristão. É a renúncia de valores e sentimentos. Não se faz com os lábios, mas com a capacidade do coração. Às vezes nós decepcionamos com as pessoas, mas nunca permita que essa decepção, que essa tristeza se torne uma mágoa. Porque quando ela se torna uma mágoa, ela vem para dentro. E aí você remorse. E às vezes você está com mágoa, remorso, e às vezes o outro está nem para você. Quem está sofrendo é você. Então é algo que você precisa, acima de tudo, se libertar. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar sorte melhor. Nem o interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé. Pois a fé não é mais do que um raio de luz puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade, segundo São Paulo, se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom de penetrar todos os ministérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tiver caridade, nada tem e nada sou. Se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os ministérios, se tiver a fé possível a ponto de transportar as montanhas, mas se eu não tiver caridade, nada tem, nada sou. O ser humano, sobretudo na concepção espírita, ele tem duas asas, a asa do conhecimento e a asa do amor. Conhecimento, eu sempre digo que o conhecimento te faculta a abrir a sua mente, o conhecimento das leis que regem o universo, das leis civis, e mais do que isso, das leis divinas. Você pode conhecer tudo, mas existe a asa do amor. Deus, irmão, o que adianta ter conhecimento se você não está preparado para perdoar, para fazer a caridade, para dividir? Há muito que foi dado, será cobrado. Como é que o castigo aumenta? A responsabilidade sobre os seus atos aumenta. Aí você fala, mas então, meus irmãos, às vezes você tem a asa do amor, você tem um amor que perdoa, e às vezes você tem pouco conhecimento, às vezes você não caminha na mesma velocidade que nós caminhamos. Porque se você só tiver conhecimento, se você não tiver esse amor, ao ponto de perdoar, meus irmãos, só aumenta a responsabilidade sobre os seus atos. Para que nós possamos finalizar, estando Jesus assentado de fronte, qual foi a lição da caridade? Estando Jesus apresentado de fronte onde era o gasolifácio, observava ele de que modo deixava ali o povo do dinheiro.
E muitos que eram ricos deixavam com a mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam no bolso. E convocando todos os discípulos, lhe disse: na verdade vos digo, quem mais deixou essa pobre viúva do que todos os outros que deixavam do gasolinfácio? Porque todos os outros deixavam o que tinham na sua abundância. Porém, ela deixou da sua indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento, meus irmãos. Jesus reuniu, qual foi a lição da caridade? Jesus reuniu todo mundo ali e naquele momento ele precisava levantar recursos para aquele povoado. Ele levou os 12 discípulos. E naquele momento, as pessoas de Jesus já detinham algum tipo de conhecimento, de respeito, os entendiam como bruxo, outro como profeta, outro como rei, etc. E tal. E aí quando ele foi lá, foi todo mundo nadando. E ele falou: eu quero que cada um observe o que cada um está dando ali. E naquela época tinha o ouro, tinha as especiarias, e ouro não lá. Ouro não. E de repente apareceu aquela pobre viúva lá. E ela deu 2 centavos lá. E aí Jesus perguntou: quem deu mais? Ah, foi fulano, foi Beltrano, foi Tatá. Falou: não, quem deu mais foi aquela pobre viúva. Como Jesus? Nada. Ela deu de coração. Ela deu da sua indulgência porque ela entendia que a necessidade do outro era maior do que ela. Fazer da caridade com o bolso cheio, mesmo, mas é a coisa mais fácil. Mas diminuir o impacto do amor, diminuir o impacto da dor, compartilhar o pão, dividir o pão quando você só tem um e você vê o outro passar fome, é complicado. Eu resumo a caridade rapidamente como uma obra. A coragem está chegando. Tem um padre chamado Bonaventura. Depois você coloca lá Bonaventura e vai baixar um monte de obra. Como o nosso país também, no processo de colonização de portugueses, espanhóis, foi colonizado por padres jesuítas, né? E isso lá atrás. Só que esse padre Bonaventura, ele foi designado na época pelo Vaticano naquela região da Itália. E os padres, como hoje naquela época, estudavam muito, faziam faculdade, etc. E tal. Como era uma comunidade muito carente, ele conseguiu, ele tinha muito conhecimento, então ele tinha conhecimento na área da medicina, etc. E ele deixou de ser um padre e era conciliador, ajudava todo mundo. E normalmente os padres naquela época, eles moravam no fundo da capela, não sei se ainda funciona. E aí, mas só que Bonaventura tinha um grande desejo, um grande sonho. Ele queria que Jesus Cristo se materializasse para poder discutir sobre o Evangelho. Olha, ele queria isso. E aí, muito tempo, foi passando, ele bem idoso, já quase para aposentar. Acordava cedinho, 5 horas, saía do seu quartinho lá para a capela e depois ia para a comunidade fazer os trabalhos de ordem. Uma semana de aposentar, ele já estava lá marchando, já estava bem idoso. Ele não queria largar a batina. E aí ele chegou lá e ele não estava totalmente metódico. Ele acordava cedo, tinha cama, apagava a luz, fazia a prece dele, pegava lá o... E naquele dia, quando ele voltou, ele viu a luz acesa. Estava acesa a luz no quarto. E, meu Deus, mais de 50 anos de batina, nunca esqueci a luz, nunca coisa errada. Ele abriu a porta, tudo deve ter um ladrão, roubado. Ele abriu a porta, estava lá Jesus sentado na cama dele. Jesus levantou e disse: vem, Bonaventura, me dar um abraço. Ele ficou assim. Ele pegou e fechou a porta assim e foi em direção para dar um abraço para Jesus. Ele olhou assim e falou: ele está tendo uma delícia. Quando ele foi abraçar e fechou a porta, teve um camarada que deu uma porrada na porta. Bateu forte. E ele afastou. Peraí, Jesus. Olhou lá e disse: padre, aconteceu uma charrete lá, quebrou lá e tem várias pessoas feridas. A única pessoa que pode dar assistência aqui no nosso povoado é o Senhor. Então Jesus, peraí, vou lá. Só que ele estava numa situação muito forte. Ele foi lá ajudar a comunidade. E nisso foi 11 horas, meia-noite. E ele caiu em si e ele deixou Jesus esperando. Olha que interessante. Ele começou a cair choro. E faltavam uns 3, 4 para poder ajudar. E aí perguntaram: o senhor está passando fome? Por bem, vamos atender todos. Ele atendeu todo mundo, ferido, leva para cá, leva para lá. E aí, Bonaventura retornou, já era 5h30, 6 horas da manhã já. Retornou lá para o seu fundo da capela, lá para o seu quartinho, e a luz estava acesa. Falou: nossa, Jesus foi embora, a luz ficou acesa, um grande sono. E ele ficou numa frustração. Aí ele abriu a porta.
Quando ele abriu a porta, Jesus estava lá e perguntou: Jesus, você ficou me esperando? Olha o que Jesus disse para ele: teria ido embora da sua vida se você não atendesse aquela porta. Teria ido embora da sua vida se você não atendesse aquela porta. Resumindo, meus irmãos, a caridade é o seguinte: está no seu caminho, está dentro das suas possibilidades, faça, não questione. Normalmente a gente questiona se o cara está na rua, é isso, aquilo, não sei. Ah, isso aqui é minha obrigação, não, meus irmãos. Está no seu caminho, está dentro das suas possibilidades, faça. Caridade é ação de doar o amor, é a senha da salvação. Até porque nós seremos julgados não pelo nosso conhecimento. Eu sempre digo para as pessoas: a evolução do Espírito não está na crença, mas está na sua obra. O que eu fiz, pelo que fiz, como fiz e quando fiz. Mais uma vez aqui agradeço a oportunidade e que todos possam fazer uma reflexão da caridade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Celso. Oportunidades nós temos, né? Nós precisamos, às vezes, estar mais atentos a essas oportunidades, né? Porque diariamente nós somos colocados, né? Situações chegam até nós que a gente poderia, de alguma forma, intervir, agir e ajudar. Então, a gente precisa, às vezes, ficar um pouco mais atento, se envolver um pouco mais, né? Que a gente possa realmente, de alguma forma, ajudar, de alguma forma, auxiliar. Eu gostaria de saber se mais alguém trouxe água para colocar aqui sobre a mesa. Os trabalhadores do passe, por favor. A gente possa fazer a purificação da água. Bom, vamos então, para quem está chegando pela primeira vez ou retornando à casa, nós temos pedido para que as pessoas tragam água para que a gente possa fazer essa purificação, para que os tratamentos que são feitos aqui possam continuar sendo feitos em casa. Então essa água, ela é feita a magnetização dela, né? E aí durante a semana é feito o consumo dessa água, todos os dias um pouquinho dessa água, que é uma forma da gente complementar os atendimentos, o tratamento que está sendo feito aqui na casa. Então, se por acaso alguém hoje não trouxe a garrafinha com água, na próxima semana quiser trazer, é muito bom, tá? Eu gostaria de convidar todos para que a gente possa mais uma vez, né, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele que permita que seja depositado nessa água todos os medicamentos, todos os fluidos que cada um necessita do seu equilíbrio físico, espiritual, mental, que ao ingerir essa água, cada um possa receber o auxílio, o socorro que necessita, que possa, ao levar essa água para o seu lar, levar consigo também toda a paz, todo o amor do nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
enquanto os trabalhadores estão se preparando para o próximo atendimento, alguns avisos.